Você já parou para pensar que o Hulk, aquele cara verde que destrói tudo, pode não ser o mais forte da Marvel? Porque a Marvel acabou de confirmar, nos quadrinhos mesmo, que existe um Hulk que bate mais forte que o original. E não é qualquer personagem novo. É um cara que você provavelmente já viu, mas nunca levou tão a sério quanto deveria. Eu tô falando do Hulk vermelho. E olha, quando eu li o que aconteceu no Capitão América número 11, eu tive que parar, voltar algumas páginas e ler de novo, porque o que a Marvel mostrou ali não foi uma batalha qualquer. Foi uma surra tão feia, tão pesada, que o próprio Capitão América, que já enfrentou o Hulk verde antes, disse que aquele foi o golpe mais forte que ele já levou na vida. O mais forte, na vida inteira. Deixa isso entrar na sua cabeça por um segundo. Estamos falando de um cara que já apanhou de vilões absurdos, que já ficou frente a frente com o Hulk original, com Thanos, com guerreiros alienígenas, e mesmo assim, foi o Hulk vermelho que fez ele dizer: "Nunca levei um golpe assim". Então hoje a gente vai falar sobre isso. Quem é o Hulk vermelho, como ele ficou mais forte que o Hulk original, quais são os poderes que fazem dele uma ameaça diferente e por que a Marvel demorou tanto para confirmar isso de forma tão direta. Fica aqui porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga esse personagem, o problema e a história. Antes de falar dos poderes, deixa eu te contar o que aconteceu na história. No Capitão América número 11, escrito por Chip Zdarsky e com arte de Valério Schiti, a história se passa em torno de um conflito pela Latvéria, que é o país do Doutor Destino, sabe? Aquele vilão de máscara verde que acha que é o homem mais inteligente do mundo. Só que o Destino fez algo enorme antes dessa história começar. Ele basicamente tomou conta do mundo inteiro por um tempo, e durante esse período, o general Thaddeus Ross, também conhecido como Hulk Vermelho, foi capturado e jogado nas masmorras da Fortaleza do Destino. Lá dentro, Ross foi torturado por um bom tempo. A ideia do Destino era quebrar o homem até que ele aceitasse servir como parte de um grupo de estrategistas pessoais do vilão. Não funcionou. Ross não cedeu, mas isso deixou marcas, não só físicas, deixou uma raiva enorme dentro dele. Quando Ross conseguiu sair de lá, ele liderou um ataque contra o Destino, tentou tomar o controle da Latvéria por conta própria e agora está no meio de uma guerra particular, destruindo qualquer coisa que tenha a ver com o Doutor Destino, incluindo um clone jovem do vilão que o Capitão América está tentando proteger. E é aí que a surra acontece. O Capitão América está tentando tirar esse clone do caminho do Hulk vermelho, mas o vermelho não quer saber de papo. Ele tem um exército inteiro de Hulks do lado dele. Sim, uma equipe composta só de Hulks, e ele mesmo parte para cima do Capitão América. O resultado? O Capitão América morre mais uma vez. Literalmente, ele acaba no inferno ao lado do próprio Destino. Agora me fala, quando foi a última vez que você viu o Capitão América ser destruído assim? Quem é o Hulk vermelho de verdade? Para quem não conhece a origem, deixa eu explicar de um jeito simples. O general Ross passou décadas perseguindo o Hulk. Era o trabalho da vida dele. Ele odiava o Bruce Banner, odiava o monstro verde e dedicou anos tentando capturar ou destruir aquela criatura. Só que tem uma ironia enorme na história dele. No fim, ele se tornou exatamente aquilo que mais odiou. A transformação de Ross em Hulk vermelho não foi um acidente, não foi uma explosão de bomba gama como aconteceu com Bruce Banner. Foi uma decisão. Ross se aliou a 3 personagens, MODOK, o líder e o Dr. Samson, e eles extraíram a energia do Hulk, pegaram o DNA do Banner e usaram tudo isso para criar uma versão nova de Hulk, só que com o Ross no centro. O resultado foi um ser enorme, vermelho, com poderes parecidos com os do Hulk verde, mas com algumas diferenças bem importantes. E essas diferenças são exatamente o que fazem o Hulk vermelho ser uma ameaça diferente. Não é só um Hulk pintado de vermelho, é uma versão com características próprias, com pontos fortes específicos e com uma mente militar que o Hulk verde, na maioria das vezes, simplesmente não tem. Os poderes que fazem o Hulk vermelho ser tão perigoso. Vamos falar de poderes agora, e eu quero ser honesto com você. A lista é longa e impressionante. Primeiro, a força. O Hulk vermelho consegue levantar 100 toneladas de forma padrão, mas o detalhe importante é que ele pode aumentar essa força absorvendo radiação. Então, dependendo do ambiente e de quanta energia ele absorveu, ele pode ir muito além disso. E os feitos que ele realizou com essa força são absurdos. Olha essa lista. Ele matou o Abominável com relativa facilidade. Para quem não sabe, o Abominável é um dos rivais históricos do Hulk verde, um ser com força comparável ao Banner, e o vermelho acabou com ele sem tanto esforço.
Ele venceu uma luta contra o Thor, e não era um Thor qualquer, era um Thor com o poder de Odin, que é a forma mais poderosa do deus do trovão. Agora, é justo dizer que o Thor não estava preparado para a luta naquele momento, e depois que ele voltou com a cabeça fria, o resultado foi diferente. Mas ainda assim, segurar um Thor com o poder de Odin por tempo suficiente para vencer, isso não é qualquer coisa. Ele nocauteou o Atua, o Vigia. Esse personagem é praticamente um observador cósmico, um ser de outro nível de existência. E o Vermelho nocauteou ele. Ele matou um dos anciões do universo. Esses seres existem há bilhões de anos e são praticamente imortais. E o Hulk Vermelho matou um. Ele igualou a força do Beta Ray Bill, que é um dos guerreiros mais poderosos da Marvel, e um dos poucos seres que já foram considerados dignos de levantar o Mjolnir, o martelo do Thor. E ainda tem mais. Numa luta com o Hulk original, a narração dos quadrinhos descreve o Hulk Vermelho como batendo com a força de uma explosão nuclear. Uma explosão nuclear. E sabe quem confirmou isso de outra forma? O Coisa, do Quarteto Fantástico. Ele disse com todas as letras que o Ross bate mais forte do que Hércules. E o Hércules da Marvel é um deus da mitologia grega com força sobre-humana absurda. O poder que separa o vermelho do verde. Mas agora vem o poder que para mim é o mais interessante de tudo. O Hulk Vermelho consegue absorver energia. Não só radiação gama, que é a especialidade dele. Ele pode absorver qualquer tipo de energia. E quando ele absorve, essa energia vai direto para a força e para o poder dele. O exemplo mais famoso foi quando ele enfrentou o Surfista Prateado, um ser cósmico que tem o poder cósmico, uma das forças mais poderosas do universo Marvel. O Hulk Vermelho absorveu todo esse poder do surfista, deixou o cara completamente sem forças no chão e ainda saiu voando na prancha espacial do surfista. Deixa eu repetir. Ele tirou os poderes de um ser cósmico e saiu voando na prancha dele. Isso muda completamente o cálculo de uma batalha, porque quanto mais energia um adversário joga nele, seja um raio do Thor, seja uma explosão de energia, seja poder cósmico, mais forte o vermelho fica. E tem mais um detalhe curioso. Ross também emite radiação gama o tempo todo, e quanto mais irritado ele fica, mais radiação ele solta. Em níveis altos, ele fica literalmente pegando fogo por fora. Se ele emitir radiação demais, ele pode superaquecer e explodir, o que seria perigoso até para quem está do lado dele. Uma coisa que muita gente esquece quando compara o Hulk vermelho com o verde é o controle. O Hulk original, o Bruce Banner, tem uma relação complicada com a transformação. Dependendo da fase da história, ele vira Hulk quando fica bravo, ou quando não consegue controlar as emoções, ou de formas que ele mesmo não escolhe. O Hulk vermelho é diferente. Ross se transforma de forma consciente. Ele decide quando virar o vermelho e quando voltar a ser humano. Isso é uma vantagem enorme em combate. Significa que ele pode usar a transformação de forma estratégica. Ele tem décadas de experiência militar. Como general do exército americano, ele é um tático nato, um líder experiente, alguém que sabe planejar batalhas e liderar equipes em situações de pressão. Agora imagine tudo isso dentro de um corpo com força de explosão nuclear, capacidade de absorver energia e resistência absurda a danos. Essa combinação de inteligência militar e poder físico bruto é o que torna o Hulk vermelho uma ameaça diferente do verde. Não é só força, é força com estratégia. Os pontos fracos. Mas claro, nenhum personagem é perfeito. O Hulk vermelho tem fraquezas, e elas são bem específicas. Na forma humana, ele é tão vulnerável quanto qualquer pessoa normal. Uma bala comum pode matar Ross se ele não se transformar a tempo. Quando está como Hulk vermelho, ele tem uma fraqueza estranha a objetos cortantes e pontiagudos. O Justiceiro conseguiu esfaqueá-lo no peito e causar sangramento excessivo, algo que não seria possível com o Hulk verde na maioria dos casos. O Wolverine chegou a cortá-lo nos olhos e temporariamente o cegou. Ele também é vulnerável a ataques mentais de psíquicos poderosos e tem o problema do superaquecimento. Se ele ficar bravo demais e produzir radiação demais, ele pode atingir um ponto crítico de temperatura que é perigoso até para ele mesmo. Absorver energia da zona negativa, uma dimensão específica dos quadrinhos, também o esgota em vez de fortalecer. Então ele tem brechas, todo personagem tem. Mas na prática, para a maioria dos heróis e vilões que ele enfrenta, essas brechas são difíceis de explorar no meio de uma batalha. Por que isso importa para a história da Marvel? Agora vem a parte que eu acho mais interessante de tudo isso. Por muito tempo, o debate sobre quem é o Hulk mais forte ficou em segundo plano nos quadrinhos. A Marvel focou o Hulk vermelho como antagonista, depois como anti-herói, e a questão do poder ficava sempre em aberto. Às vezes o verde ganhava, às vezes o vermelho. Mas o que aconteceu no Capitão América número 11 foi diferente.
O Capitão América é um personagem que serve como referência para medir força nos quadrinhos. Quando você quer mostrar que um inimigo é absurdamente forte, você faz ele destruir o Capitão América de um jeito que o herói nunca foi destruído antes. E foi exatamente isso que a Marvel fez. Eles colocaram o Capitão América, que já enfrentou o Hulk Verde antes, que conhece o nível de força do Banner, e fizeram ele dizer: "Esse foi o golpe mais forte que eu já levei." Isso não é uma comparação indireta. Isso é uma declaração direta da Marvel dizendo: o Hulk vermelho bate mais forte que o Hulk original, pelo menos no contexto atual das histórias. E o contexto importa muito nos quadrinhos. A força dos personagens não é fixa, ela muda de acordo com o arco da história, com o que o personagem passou, com o que ele absorveu. O Ross passou por torturas severas, sobreviveu a situações extremas, e nesse arco específico está com uma raiva que alimenta diretamente o poder dele. Isso, combinado com tudo que ele já absorveu ao longo das histórias, faz dele uma versão do Hulk vermelho mais poderosa do que vimos antes. Tem uma coisa que eu acho poderosa na história do Ross que vai além dos poderes. Ele passou a vida inteira perseguindo o Hulk porque achava que aquele monstro era uma ameaça para a humanidade. Ele queria destruir o Banner, queria acabar com o Hulk. Era quase uma obsessão. E no final das contas, ele se tornou um Hulk, só que mais forte. Tem uma ironia enorme nisso que os quadrinhos exploram bem. Ross não virou o Hulk por acidente, como o Banner. Ele fez uma escolha. Ele escolheu esse poder porque queria ser forte o suficiente para proteger o que ele acredita, para punir seus inimigos, para ter controle sobre situações que antes escapavam de suas mãos. E agora, com esse poder nas mãos de um general experiente, com décadas de combate, com uma mente estratégica e uma raiva profunda alimentando cada golpe, ele se tornou talvez a versão mais perigosa de Hulk que existe nos quadrinhos hoje. Não porque ele é o mais poderoso em termos absolutos, mas porque ele combina poder com inteligência, raiva com controle e história pessoal com motivação real. Então vamos recapitular tudo o que você aprendeu hoje. O Hulk vermelho, o general Thaddeus Ross, foi confirmado como mais forte que o Hulk original nos quadrinhos atuais. E essa confirmação veio do próprio Capitão América, que serviu de referência para medir essa força de forma direta. Os poderes dele incluem força capaz de competir com Thor e Beta Ray Bill, a habilidade de absorver qualquer tipo de energia e usá-la contra os inimigos, emissão de radiação gama que aumenta com a raiva, velocidade sobre-humana, durabilidade absurda e um fator de cura que regenera ferimentos graves em minutos. Além disso, diferente do Hulk verde, ele tem controle consciente sobre a transformação, o que significa que toda essa força vem embalada numa mente militar experiente. As fraquezas existem: objetos cortantes, ataques mentais, superaquecimento, mas na prática são difíceis de explorar num combate real. E no contexto atual da história, com a raiva alimentada pelo que Ross viveu na prisão do destino, ele está mais perigoso do que nunca. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda o canal demais. E me conta nos comentários, você acha que o Hulk vermelho merecia mais atenção da Marvel? Ou você acha que o Hulk verde ainda seria capaz de vencer ele numa luta direta? Porque essa é uma discussão que o fandom divide muito, e eu quero saber o que você pensa. Se você quer ver mais vídeos assim sobre poderes, histórias e comparações dos quadrinhos da Marvel, se inscreve no canal e ativa o sino, porque esse tipo de conteúdo sai aqui toda semana. Até o próximo!